Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Pois bem, compromisso é compromisso. Vamos para Fora da Caixa. E sempre às quintas-feiras, João de Deus Carvalho. Lá, bom dia. Bom dia, Orlando. Está tudo bem, né? Tudo bem. Temos alguns assuntos que estão a marcar a agenda aqui no país. Ainda, naturalmente, o caso alegado dos crimes de Francisco Carvalho, enquanto presidente da Câmara Municipal da Praia. Ouvimos o presidente da República, José Maria Neves, a falar pela primeira vez sobre este caso e lembrou José Maria Neves que ele, enquanto presidente da República, não tem poderes para demitir um primeiro-ministro por ele, por estas questões, né? Por ele nomeado em casos de crime institucional grave e, portanto, como é o caso de Portugal. Em Portugal isto acontece, mas aqui em Cabo Verde o Presidente da República não tem este poder de demitir o Primeiro-Ministro. Não, poder ele tem. Agora, o poder está condicionado. Está condicionado. Está condicionado por dois fatores. É porque o sistema constitucional cabo-verdiano tem umas particularidades que convém conhecer. No nosso sistema, que alguns apelidam de parlamentar mitigado, mas que eu pessoalmente acho que é semi-presidencialista, de acordo com a teoria de Maurice Duverger, os poderes do presidente variam com o tempo e variam com as circunstâncias. No caso concreto que coloca, estamos no último ano do mandato do atual Presidente da República e estamos dentro dos 12 meses após as eleições legislativas. E nos termos do artigo 144, número 1 da nossa Constituição, a Assembleia não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores à sua eleição e no ano anterior ao termo do mandato do Presidente da República. Do Presidente da República. Pois. Portanto, ele neste momento não tem esses poderes, ele não pode dissolver o Parlamento porque há uma proibição de dissolução do Parlamento nos termos do artigo 144, número 1 da nossa Constituição. É isto que se passa. Ou seja, pela Carta Magna, o Presidente está condicionado. Ele não pode, ele não tem esses poderes. Neste momento ele não tem esses poderes. Por isso, a questão que se coloca é uma questão política. Já tinha chamado a atenção disto. Porque ainda em Cabo Verde, infelizmente, tudo que tem a ver com ética, com a moral, fica no segundo plano. Aqui ainda estamos numa luta de poder pelo poder. Vale aquilo que dizem as leis. Questões éticas ficam no segundo plano. As questões éticas só servem para chatearmos os outros, não para cumprirmos e darmos o exemplo. Por isso que eu disse há 2 semanas atrás que ainda não chegamos lá, mas havemos de chegar lá. Repare que o António Costa nem era erguido, nem era suspeito. Ele ouviu que se dizia isto, aquilo, aquilo outro. Ele, um homem ético, achou que não tinha condições para continuar, porque para ele um órgão de soberania não podia estar sujeito a qualquer tipo de suspeição. Mas Cabo Verde ainda estamos a nossa democracia ainda é muito incipiente. Falta-nos cultura democrática profunda. Ainda temos muito caminho pela frente. João de Deus, para quem está lá em casa a ouvir-nos, ter-nos uma dúvida. O atual Primeiro-Ministro deve ir ao Tribunal responder? Ele não, pode, deve e tem de ir, e vai mesmo. Porque Cabo Verde, é como eu costumo dizer, há alguns anos esta parte aqui na rádio e na televisão, Cabo Verde é um Estado de direito democrático. Cabo Verde não é um Estado
democrático de direito. E muita gente finge que não entende essa diferença. Aqui fala, em primeiro lugar, o direito. Portanto, todos nós, de acordo com a nossa Constituição, somos dignos até prova em contrário. Até prova em contrário. É uma profissão de fé da democracia liberal. Todos nós acreditamos, mas nós sabemos que no nosso sistema existem 4 órgãos de soberanias que são interdependentes. Cada um faz o seu papel. Francisco Carvalho, enquanto presidente da Câmara Municipal da Praia, tem alguns problemas com a justiça, ele vai ter de responder perante a justiça. O Parlamento vai ter que dar autorização devida. Esse julgamento se fará nos termos constitucionais e legais, sem dificuldade. Sim, e é bom para ele também ir lá responder, não é? Não, ele tem que ir, porque ele não é mais cidadão que nenhum outro. Ele está sujeito ao crivo das leis, como eu, como você, como Presidente da República, como qualquer outro cidadão nacional. Portanto, se há acusações contra ele, ele tem todo o direito de arranjar o melhor advogado, ir lá defender a sua honra. Se ele não tem culpa, ele prova isso no tribunal. Se ele tiver culpa, será naturalmente condenado. E aqui que vamos chegar. E se? Vamos trabalhar no se. E se ele for condenado? Se ele for condenado, o Presidente da República vai ter que destituí-lo e o PICV indicará uma outra figura para formar o governo. Sim, é importante esclarecer aos ouvintes também estas questões, não é? Sim, quer dizer que se o Francisco Carvalho for condenado, o PICV indica um novo primeiro-ministro. Com certeza. O Parlamento não é... Sim. Com certeza. Como já foi explicado, né? O problema não é do PICV, sim. O problema é do Francisco. São coisas diferentes. Quem ganhou as legislativas foi o PAICV. Porque em Cabo Verde, ninguém, a título pessoal, pode concorrer às legislativas. Só os partidos políticos o podem fazer. Portanto, quem ganhou é o PAICV. É por isso que estava lá a Estrela Negra. Não é a cara do Francisco que estava lá no boletim. Portanto, quem ganhou é o PAICV. Portanto, se o Francisco tiver algum impedimento, o PAICV há de indicar uma segunda pessoa para governar. Quem seria esta segunda pessoa? Só essa pergunta terá de fazer lá ao PICV. Vamos esperar. Vamos dar tempo ao tempo. Temos aqui também temos várias questões, né? O Procurador-Geral da República disse que a lei cabo-verdiana, na lei cabo-verdiana é impossível concurso público para nomear um Procurador-Geral da República. E temos notado que alguns partidos têm defendido isso, nomeadamente o CID. Olha, eu vou lembrar aqui uma expressão, às vezes se encontra usada pelo antigo presidente Jorge Carlos Fonseca, que além de presidente é um eminente jurista. Ele dizia, e ele vincava, que no sistema como o nosso não há vontade fora da Constituição e muito menos contra a Constituição. Quem for democrata tem que entender isso. Não há vontade fora da Constituição e muito menos contra a Constituição. Então, aquilo que o Procurador-Geral diz, ele nem devia ter dito. Porque como isso está amarrado na própria Constituição, que é a lei das leis. Porque a Constituição diz como é que se faz a nomeação do Procurador-Geral da República, que é uma competência conjugada de 2 órgãos de soberania. É o governo, enquanto órgão colegial executivo, que faz a proposta, e é o Presidente da República que nomeia e confere posse. É assim no nosso sistema. Portanto, quando vem
qualquer ator político dizer qualquer coisa contra aquilo que estatui a Constituição é só para enganar as pessoas. Porque ele sabe que isto não é possível com a Constituição que temos. A menos que alteremos a Constituição. Agora, enquanto não se alterar a Constituição, a questão nem se coloca. A questão nem se coloca. Não tinha necessidade do Procurador-Geral da República dizer isso? Com certeza, porque se a Constituição diz que o Procurador-Geral é nomeado pelo Presidente da República sob a proposta do Governo, significa que não há concurso. Portanto, isto não há vontade fora da Constituição e muito menos contra a Constituição, como bem ensinou o grande mestre Jorge Carlos Fonseca. A não ser que fosse revista a Constituição neste aspecto. Com certeza. O Procurador-Geral da República que alerta, aqui é uma questão também para a gente analisar, alerta que Cabo Verde continua a ser uma importante rota do tráfico internacional de droga, afirmando que as apreensões representam apenas uma pequena parte da quantidade que transita pelo arquipélago. Portanto, aquilo que foi apreendido na cidade da Praia pela PJ representa, de acordo com o Procurador-Geral da República, uma pequena parte de tanta droga que circula aqui nesta nossa região. Com certeza. Isto que o Sr. Procurador-Geral diz é aquilo que todo cidadão cabo-verdiano sabe e finge não saber. Porque se há coisa que se tornou trivial nesta terra é vender droga. Tudo quanto é lado. Todo cidadão vê isso todos os dias do ano. Agora, é preciso que as autoridades competentes, que tenham competência nesta matéria, que façam o seu trabalho da melhor forma e que o Estado lhes dê condições para fazer o seu trabalho da melhor forma, para dar uma luta sem trégua a este flagelo social que é a venda ilícita de estupefacientes. Podemos dizer que há muita droga a circular por aqui? Todos os cabo-verdianos sabem que há demasiada droga a circular por aqui. Não é isto já vem de muitos anos atrás. Aliás, um antigo presidente da República dizia que Cabo Verde era um autêntico depósito de droga. Isso foi há uns anos atrás. Isso é do domínio público. Até tendo em conta, a nossa posição geográfica. Com certeza. A droga é um corredor. É um flagelo mundial, com gente poderosa, com muitos meios e que aproveitam as fragilidades de cada país. Cabo Verde ainda, pela sua geografia, não tem capacidade para dominar o seu mar e então é pelo mar que essas drogas vêm da Colômbia, do Brasil e daqui, portanto, saem também para o exterior. Portanto, isto já vem de trás. É uma questão que todos nós sabemos e que as autoridades devem ter meios para fazer o seu trabalho. Agora, uma coisa que as pessoas perguntam, por exemplo, nesta operação que a PJ fez, Operação Shark, com 12 suspeitos, esse grupo trabalhava há 15 anos a circular drogas aqui pelas ilhas. Com certeza. A droga começou, pelas informações que eu tenho, droga dura, com os colombianos a entrar em Cabo Verde pela via marítima desde os anos 80. Desde os anos 80 do século passado. Portanto, que os colombianos começaram, portanto, a vender droga diretamente aos cabo-verdianos, que depois faziam sair essa droga para o exterior, sobretudo. E nesta operação da PJ há pessoas com idades entre 22 e 92 anos. Uma pessoa de 92 anos envolvida, o que é aproveitamento desta pessoa, da sua idade?
Não. Geralmente quando... Uma pessoa de 92 anos vai vender drogas? Não, geralmente como em Cabo Verde, é que os traficantes de droga utilizam tudo para dissimular o seu negócio. E geralmente, como em Cabo Verde existe uma grande reverência aos velhos, geralmente as autoridades não suspeitam dos velhos. E é por isso que hoje utiliza não só os velhos, mas isso sempre enquadrado numa lógica familiar para encobrir as atividades do filho ou do neto, ou então já utilizam crianças inimputáveis para fazer, portanto, a distribuição da droga. Portanto, eles utilizam todos os meios. É por isso que as autoridades têm que estar bem apetrechadas para fazerem o seu trabalho. E têm que ter meios eficazes para fazer esse combate. Porque é um combate difícil. Porque, como se diz, no mundo do crime, o criminoso vai à frente e a polícia vai atrás. Portanto, este cidadão de 92 anos foi utilizado então pela rede? Pela rede dentro de um esquema familiar. Certo. TACV. Ouvimos o Sindicato dos Pilotos alertar que declarações sobre TACV comprometem a confiança na companhia. Também ouvimos hoje de manhã. O Ministro dos Transportes foi feliz na sua declaração ao apresentar também como cenário o desaparecimento da TACV. Olha, esta é uma questão muito séria. Muito sensível, né? E muito sensível. Eu pessoalmente, acho que as declarações do Ministro dos Transportes nem foram assim tão mais como se quer deixar passar. Agora, ele tem que ter a noção que nós vivemos um momento político muito sensível e que tudo aquilo que ele diz pode ser desvirtuado de propósito. Porque eu ouvi bem as declarações dele. O que ele disse é perfeitamente normal. É perfeitamente normal. É uma questão, em último caso da liquidação dos TACV, é uma questão que tem que estar sobre a mesa. Tem que estar sobre a mesa. Porque nós não podemos ter uma empresa pública que é um sorvedouro dos recursos públicos. Porque nós temos outras prioridades. Não é justo que todo o dinheiro dos nossos impostos seja usado para cobrir uma empresa estruturalmente deficitária e que coloca problemas sérios à nossa economia. Portanto, em tese, admitir esta hipótese é louvável. Agora, ele tem que ter cuidado quando diz essas coisas, porque estamos a viver um momento político muito sensível. Tudo aquilo que se diz é aproveitado para o bem e para o mal. Agora, em tese, o que disse o engenheiro João do Carmo é verdade e essa questão tem que ser equacionada, porque a TACV não pode continuar como está. Não é a TACV, é nenhuma empresa pública pode ter um desempenho tão péssimo como a nossa companhia de bandeira. Sim, porque o governo sistematicamente tem dado avalho à TACV, né? Os recursos, como disseste, os recursos públicos dos cidadãos que são canalizados para a TACV no sentido de a companhia melhorar a qualidade do seu serviço, mas é uma questão efetivamente... Não, repare, eu pessoalmente, todos sabem que eu defendo a TACV, em tese. Porque se nós não tivermos uma companhia de bandeira, os nossos imigrantes e nós que estamos aqui nas ilhas ficamos sujeitos à exploração das companhias que fazem este
este trajeto para fora. Aliás, sempre que a TACV não voa para determinados destinos, nós sabemos aquilo que a TAP e a SATA cobram aos cabo-verdianos. Cobram 3 vezes mais o valor do mercado, porque nós não temos alternativa. Portanto, é desejável que nós tenhamos uma TACV forte, que faça esse trabalho, que ajude a regular o mercado. Mas tem que ser a custos controlados. A TACV não pode ter desequilíbrio financeiro que tem. Portanto, temos que reestruturar a TACV, fazer a TACV ser uma companhia sustentável do ponto de vista económico ou financeiro. É esse o problema. É esse o problema. Todos nós desejamos ter uma companhia de bandeira, até para manter o nosso orgulho da nossa bandeira e sermos transportados nos nossos próprios aviões, tudo isso. Agora, tem que ser a custos suportáveis, porque a gestão económica financeira dos TACV há várias décadas tem sido um desastre absoluto. Tem sido um desastre absoluto. Isto não é empresa, isto é um sorvedouro de dinheiro público. É por isso que, a certa altura, a doutora Cristina, ministra das Finanças, Cristina Duarte, dizia que não se podia ter uma companhia com um tubozinho ligado ao tesouro. Quer dizer, uma companhia que de nome de empresa só tem um nome, porque não tem capacidade financeira, tudo é à custa dos impostos daqueles que trabalham arduamente nesta terra. Assim, ouvimos o Sindicato Nacional dos Pilotos nesta manhã a dizer que as declarações do Ministro dos Transportes sobre um eventual encerramento, liquidação da TACV constituem um duro golpe na confiança que parceiros, investidores e trabalhadores também depositam na empresa. Mas vamos lá ver, né? Não, para a frente. Isto que o sindicato diz também é verdade. Também é verdade. É porque quando você diz que está, portanto, sobre a mesa a questão da própria liquidação. Por exemplo... É um dos cenários. É um dos cenários, é o último cenário. Mas no limite... Cria um ambiente também de stress no seio dos trabalhadores, ou não? Sim, mas eles sabem que a TACV, do ponto de vista económico ou financeiro, é um desastre absoluto. Isto não pode continuar. Isto não pode continuar. Olha, eu pessoalmente sempre defendi, há muito tempo, que se deveria liquidar a TACV e criar uma outra TACV sem os vícios da TACV atual. Dou-lhe só um exemplo. Eu acho que é um escândalo nacional os privilégios que as pessoas que trabalham no TACV têm, sendo que a TACV não é sustentável. Vive dos nossos impostos. Eu acho que as facilidades de passagens que dão aos seus é um insulto ao cabo-verdiano. É um insulto, não tem outro nome, é um insulto. Porque uma empresa que não dá lucro, que só dá prejuízo, não pode oferecer benesses que a TACV oferece a todos os seus. Não pode. É coisa que tem-se medo de dizer, porque isso pode tirar muitos votos, mas que tem que se dizer. Se uma empresa dá lucros e quer dar esse ou aquele direito, eu até entendo como incentivo. Agora, uma empresa que só dá prejuízo, que vive dos nossos impostos, dar aqueles privilégios aos familiares daqueles que trabalham nos TACV é um insulto, é uma afronta, não pode ser. É por isso que eu estranho que as sucessivas direções dos TACV não tomam conta disto, não fazem um gesto para mostrar que querem controlar os custos dos TACV e pôr aquela empresa em ordem. Muito bem. Agradecimentos. Até a próxima semana. Aquele abraço. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Foi assim, Fora da Caixa, sempre às quintas-feiras, com os comentários de João de Deus Carvalho.
Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.